Breve. Meu nome é Ricardo Salles, eu coordeno atualmente o Serviço de Medicina Respiratória do Hospital Cardiopulmonar. Nós hoje temos o prazer e a honra de ter aqui o Dr. Antônio Carlos Lemos, que é professor titular da Universidade Federal da Bahia. Ele é também professor, membro titular da Academia de Medicina da Bahia, médico pneumologista do Hospital Cardiopulmonar, que vai estar aqui conversando com a gente sobre um assunto que é de extrema relevância, não somente no nosso país, mas em todo o mundo, que reúne mais de 1 milhão de óbitos no mundo, né? No Brasil, cerca de 80 mil novos casos por ano de tuberculose são registrados. Nós vamos conversar hoje sobre aspectos que devem ser valorizados no diagnóstico da tuberculose e teremos também a professora doutora Eliana Dias Matos, que é médica pneumologista do Hospital Cardiopulmonar, professora adjunta da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e coordenadora do Ambulatório de Tuberculose e MNT do Hospital Otávio Mangabeira. Uma honra tê-los aqui. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo. Sejam bem-vindos e, professor, o senhor tem a palavra. Muito obrigado pela aula de hoje. Muito bem. Eu iniciaria dizendo que muitas vezes falar de temas de pneumologia para essa plateia que está aí é mais ou menos que rezar Padre Nosso para vigário. Porque todo mundo já entende dessas coisas, mas eu digo que esse Padre Nosso para vigário se repete, né? Se vocês olharem as conclaves no Vaticano, todo dia que eles estão lá com os cardeais, o Papa reza a missa, outro cardeal reza a missa é a mesma, eles sabem tudo, mas tem que fazer isso aí. De forma que vocês vão ter essa noção de que as coisas vocês já sabem e a gente vai repetir e relembrar algumas coisas. Na verdade, essa aula ela não tem um aspecto teórico, ela tem um aspecto muito prático, né? Ela, na maioria das situações, é uma mistura da nossa vivência na tuberculose, de dificuldades do diagnóstico, de confusões que são feitas nesse sentido. Um dos aspectos a serem valorizados, que eu queria valorizar nessa aula, é a baciloscopia do escarro, a decisão empírica no tratamento, as formas atípicas de apresentação, as formas típicas, mas que não é tuberculose, o BAR positivo, que nem sempre é tuberculose, a tuberculose, uma lesão que você tem o diagnóstico de tuberculose, mas que pode ter outras lesões, portanto, que a gente acha que não é explicativa para todo o problema e a gente tem que investigar, e surpresas que podem acontecer na tuberculose. Na baciloscopia do escarro, uma coisa que é muito importante é você colher uma boa amostra. Muitas vezes as pessoas acham que escarro é pegar um potinho, coleta de escarro é pegar um potinho, deixar na cabeceira da cama do paciente e mandar ele colher um escarro. A maioria dos pacientes, 30% da população, tem secreção de via aérea superior em alguns momentos de cada ano de vida. E é muito fácil eles darem uma puxada forte pelo nariz e colher um material e botar naquele copinho. E isso não é escarro. Escarro é secreção de via aérea inferior. E eu costumo sempre dizer que escarro é uma expressão de uma lesão patológica da via aérea ou do parênquima pulmonar. Então, essa secreção tem que vir de via aérea inferior e pouca gente sabe colher escarro. Eu digo que médicos, estudantes do 6º ano, residentes, fisioterapeutas, pessoas que botam copinho em cima da mesa do paciente, essa não tem a menor cuidado com isso. O transporte também tem que ser adequado. Escarro não é para ficar dentro de geladeira, nem mesmo em cima da geladeira, né? Eu costumo, às vezes, dizer que dentro da geladeira a gente bota outra coisa, uma cerveja, um vinho, por algum tempo. Mas escarro não. Escarro tem que ser transportado para o laboratório. Hoje nós temos uma deficiência muito grande da correlação clínico-microbiológica, né? Nós não temos um elo de ligação
entre a clínica e o laboratório. Às vezes a gente colhe um exame e muitas vezes valoriza pouco o resultado. Um exame de escarro, quando vê um patógeno que não tem a menor chance de ser da microbiota natural da cavidade oral e das vias aéreas superiores, ou que pode ser um colonizador, como o pneumococcus, como a pseudomonas, Klebsiella, a gente valoriza o diagnóstico. Se eu acho um BAR, um patógeno BAR positivo, esse diagnóstico é valorizado. A maioria dos fungos a gente valoriza se achar no escarro. Mas se a gente achar um coco gram positivo, já começa a dizer, não faz exame, não faz aquilo, e isso tem que ser melhorado, tem que ser mais valorizado, não vou entrar nesse detalhe. Mas isso tudo está numa boa amostra de coleta, num transporte adequado, porque você sabe que, por exemplo, para fazer para gram positivos, um escarro que demora, as bactérias fermentativas vão ser predominantes no cultivo. E aquilo não é diagnóstico. Muitas vezes o gram é mais significativo do que a cultura para piogênico. Uma escolha da parte mais representativa. Na tuberculose, a gente está acostumado a ver escarro de paciente com tuberculose, paciente que, quando ele escarra e ele tem BAR positivo, muitas vezes você vê um grumo mais acinzentado, um pouco mais escuro do que o resto da purulência do escarro. É ali que a pessoa tem que colocar a coleta para fazer o esfregaço. O esfregaço também deve ser bem feito, não deve ser feito em uma lâmina velha, arranhada, né? Ou úmida. A coloração adequada, com material com validade dentro do prazo, né? A análise por pessoa experiente. Né? Tem pessoas que o Ministério da Saúde exige a análise, vamos dizer, de 100 campos. Se a gente olhar 200 campos, nós temos o dobro de chance de, se tiver bacilo ali, de achar bacilo. Se examinarmos 300, mais. Mas, de qualquer forma, analisar por uma amostra, por uma pessoa experiente é muito importante. E agora nós temos uma coisa importante, o teste rápido molecular, que já temos em várias clínicas, lá na Cardiopulmonar mesmo temos. O Otávio Mangabeira foi o pioneiro, o Santa Amaro tem, que é um kit molecular e que, se tiver a micobactéria tuberculose, vai dar positivo. Quando o escarro é positivo, em 72% dos casos, a repetição desse teste aumenta a chance diagnóstica e chega a mais de 90% dos casos. Vocês vejam bem, um BAR positivo, o que é que significa isso? Na verdade, você, para ter BAR positivo, você tem que ter mais de 5.000 bacilos por mililitro de escarro. Uma amostra de esfregaço tem 100 vezes menos bacilos, porque quando eu pego uma amostra de escarro, eu estou pegando 0,01 ml. Né? E tem essa amostra de esfregaço, ela tem menos 100 bacilos, porque ela de 1 ml ela tem 0,01 ml. Ou seja, 50 bacilos. Em vez de 5.000 bacilos, eu tenho 50 bacilos quando eu faço uma lâmina. Um esfregaço, ele tem mais ou menos 200 milímetros quadrados de extensão. E ele representa que, se você quiser olhar todo esse esfregaço, você tem que olhar 10.000 campos na ótica de imersão. Recomenda-se observar, como eu disse, 100 campos. Portanto, 100 vezes menos 10.000 campos. A chance de BAR positivo é de um bacilo em 200 campos. Quer dizer, eu olho 100 campos, eu posso não ver bacilo, porque eu não vejo meio bacilo. Eu vejo um ou nenhum. Se eu dobrar a visão, o número de exame de campos, eu já tenho uma chance de encontrar mais bacilo do que se eu olhar 100 campos. Então, veja que isso é muito importante, que um paciente que elimina 5.000 bacilos, que é uma lesão, de certa forma, paucibacilar, ele tem uma chance de dar positivo no exame de escarro e uma chance de dar negativo. Por isso que o teste rápido é melhor, que é baseado no DNA, e por isso que a gente deve fazer mais de um exame de escarro quando quer examinar pela coloração dos ionils. Agora, veja isso aqui. Uma população que tem 10 a 9 bacilos por mililitro de escarro, ela tem 1 bilhão de bacilos.
Uma lesão cavitária, ela tem exatamente 1 bilhão de bacilos ali. É uma lesão muito rica de bacilos. A amostra de escarro, portanto, tem 100 vezes menos bacilos, ela vai ter 10 milhões de bacilos naquela lâmina que eu faço de 0,1 ml. Um esfregaço tem 10 mil campos na ótica dimensão. Recomenda-se observar 100 campos, como eu já disse, 100 vezes menos do total, ou seja, nós vamos observar em 100 campos 100 mil bacilos. Não tem como uma lâmina bem feita de uma tuberculose cavitária dar negativo, porque, na verdade, nós não vamos ver bacilo, vamos ver grumos de bacilos, porque nós temos 100 mil bacilos naquela lâmina. A chance do BAR ser positivo é de 1.000 bacilos por campo. Então, olha quanto bacilo eu tenho numa ótica, numa olhada, eu já botei a ótica e já vi bacilo, não tenha dúvida disso. Isso é importante para a gente entender a seguir. A lesão paucibacilar, que a gente faz é negativo, e se por acaso a gente repete o teste rápido, ela é negativa, ela não está longe da gente, e muitas vezes, na falta de um teste molecular, fazer um tratamento baseado no quadro clínico radiológico sugestivo. Esse é o grande erro. Não é que seja o erro, é a gente dizer que estamos fazendo um teste terapêutico. Eu costumava dizer lá aos residentes, né, que esse teste terapêutico significa a minha ignorância diagnóstica. Eu estou tratando a minha ignorância diagnóstica. Eu achei que um cara é sugestivo e eu faço um teste terapêutico. É a minha ignorância diagnóstica. Eu muitas vezes não fiz uma broncoscopia, muitas vezes não tive um acesso ao teste rápido, muitas vezes não esperei a cultura, e aí eu faço esse tal teste terapêutico. Esse paciente não deve ter o segmento de um paciente normal. Ele deve ser um paciente positivo, ele deve ser muito alertado, porque ele não pode chegar, daqui a um mês vem aqui, porque esse paciente pode não ser tuberculose, ser uma lesão sugestiva, mas não ser tuberculose, e ele piorar e esperar aquele prazo que o médico deu. Então, eu sempre que digo, vem ali um paciente que eu estou fazendo um teste terapêutico, eu digo assim, ali vem a minha ignorância diagnóstica. E eu vou procurar seguir mais de perto esse paciente. Esse é um paciente que tem uma lesão, né? Que se fosse uma criança, Rosana, a gente dizia assim, é uma tuberculose primária evolutiva. Ele não tem alteração do leucograma, ele tem uma febre, ele não é toxemiado, né? Ele tem uma tosse, muitas vezes pouca secreção, o BAR negativo, não tem cavidade, mas esse é um paciente adulto, BAR negativo e com HIV positivo. Então, essas formas atípicas paucibacilares podem acontecer no paciente HIV positivo. E é esse tipo a gente faz o teste diagnóstico, né? O teste diagnóstico ou uma broncoscopia, né? Mas se não tiver a broncoscopia ou o teste rápido, pode fazer um teste terapêutico e observar esse paciente, ainda mais que é um imunossupresso. A decisão empírica no tratamento é exatamente isso que eu acabei de discutir. Nós temos que ter muito cuidado nisso. Bom, vocês vejam o seguinte, esse paciente é lá do Otávio Mangabeira, vocês se lembram, e esse paciente veio de Jequié, onde tinha feito um primeiro tratamento BAR positivo e depois ela apresentava tosse, catarro e sangue, e hemoptise. E aí repetia-se o tratamento. Quatro tratamentos ele fez em Jequié. E ele tinha exatamente o que vocês estão vendo aí, uma bola fúngica, né, bem típica. Mas as pessoas ainda insistem, não têm a formação adequada, aquilo que a gente estava conversando ontem, Ricardo, naquela apresentação, e trata isso como uma tuberculose, porque ele já teve tuberculose, foi retratado. Tem um espessamento pleural, uma cavidade de parede um pouco espessada e a bola fúngica no meio. Essa é a tomografia, né? Vocês vejam a bola fúngica muito evidente nesse paciente, né? E isso, se a gente for olhar o escarro desse paciente, a gente pode ver moldes brônquicos, o que favorece o diagnóstico de aspergilos ou de aspergilose bronquipulmonar alérgica, mas no aspergilos aí está bem claro o molde brônquico aí. Cristais de charcoloide também
e deve ser valorizado no exame de escarro. Esses pacientes podem apresentar os cristais de Charcot-Marie como paciente com aspergilose broncopulmonar alérgica. Isso é um cristal dependente da presença de eosinófilo no escarro. E o teste da imunodifusão, que infelizmente as pessoas têm abandonado, São Paulo tem feito, quando a gente pede, onde a gente coloca no centro o antígeno de um fungo, e no caso o aspergillus, e ao redor nós colocamos soros que a gente quer examinar se tem o aspergilo ou não. Então veja que aí há 2 pacientes positivos, que é a preceptação à direita de 2 bandas bem evidentes, e à esquerda a precipitação de 2 bandas. Nos outros casos, ou não tem precipitação, ou tem só uma banda de precipitação, o que não é, portanto, diagnóstico. A galactomanana não tá bem evidente se serve para esse tipo de forma de aspergillus. Esses aspergillus é um fungo, nós sabemos, é um fungo muito prevalente, talvez do fungos, é um fungo de distribuição geográfica mundial, muito prevalente, e prevalente em laboratórios, altamente contaminante. Não é diagnóstico achado dele no escarro, né? E nessas formas cavitárias, eles costumam, como eles podem colonizar via aérea, ele dá várias formas de doença no pulmão, ele tem um ambiente propício, uma cavidade de parede espessa que tem pouco acesso a sangue, a neutrófilos. Ele tem um lugarzinho escuro que mofo gosta, úmido, 37 a 37 graus, é tudo que o fungo que o bolor tem a crescer. O aspergilo é aquele fungo preto que a gente vê na casa da gente quando tem umidade, ou às vezes pode dar em pão também, mas é tudo que o fungo precisa para crescer. Esses casos são cirúrgicos. Sempre que o paciente tem reserva funcional, são cirúrgicos, como o presente caso, o paciente foi operado e está aí a bola fúngica no seu interior. Aqui está o crescimento do fungo na forma de aspergillus, aquilo que o padre batiza a gente, né? Quando as pessoas não se lembram, quem é batizado não se lembra, né? Só quando é padrinho. Mas é a forma clássica do aspergillus. Essa aqui é um outro paciente. Esse paciente tinha DPOC, usava corticoide frequente e desenvolveu uma lesão cavitária, com retração atelectásica, veja as artérias pulmonares lá para cima, tudo para ser tuberculose. Não é verdade? Se faz teste terapêutico e nada resolve, esse paciente tinha histoplasmose. É uma forma de uma histoplasmose pulmonar crônica cavitária que acontece em pacientes com DPOC que usa corticoide. Isso não é muito frequente, é muito mais comum que isso fosse tuberculose do que histoplasmose. Mas eu quero dizer, esse paciente com lesão cavitária, BAR negativo, a gente tem autoridade para tratar? Eu expliquei lá quantos bacilos tem essa cavidade, tem que dar positivo. Então, esse paciente não iria por que ter tratamento se não investigar o diagnóstico. Então, lesão rica em bacilos, que são as cavitárias, nunca tratar se BAR é negativo, procurar investigar. Aqui é um paciente, eu fui chamado para ver esse paciente, não nesse momento. Esse paciente, a radiografia está um pouco queimada do lado esquerdo, mas ele tem um padrão miliar, está vendo? Ele tem um padrão miliar que é melhor visto aí à direita. Eu fui chamado para ver esse paciente aqui. Um mês depois, tratando para tuberculose, aquela tuberculose miliar. Ele estava tratando para tuberculose e, na verdade, não tinha BAR positivo. Foi feita um aspirado de medula e esse paciente morreu no dia seguinte com histoplasmose. Então, era uma forma de tuberculose miliar cujo achado era a histoplasmose, e está aí as lesões, a quantidade de histoplasma capsulado que esse paciente apresentava. Aqui, esse caso é muito interessante. É uma paciente transplantada de rim e que tinha 4 anos que ela tinha sido transplantada. Então, ela já tinha passado daquela fase mais grave da imunodeficiência, os primeiros 30, 60 dias. Ela já tinha passado de uma fase intermediária e ela já estava lá atrás da imunossupressão. Mas claro que ela ainda usava medicação. O que é que o pessoal fez? A paciente estava na UTI,
Vocês estão vendo que ela está monitorizada e ela está entubada. O pessoal deu tuberculostático. Qual foi a sorte dela? Apresentar TGO e TGP elevado, icterícia, com TGO e TGP em níveis próximo a 1000. E aí chamaram a pneumologia para ver essa tuberculose miliar. Essa paciente fez uma insuficiência renal. E aí disseram que era rejeição do transplante. Como rejeição do transplante, numa fase dessa, nós ficamos curiosos, começamos a discutir com a nefrologia. Aqui está a tuberculose miliar que ela estava sendo tratada, em tudo parece uma tuberculose miliar, não é? Está aí o padrão de micronódulos, grau de embrotamento, de cima a baixo, né? Tinha isso. Aí a biópsia de rim, né? Com infiltrado inflamatório mononuclear, preenchendo os alvéolos, mas eram células mononucleares que na coloração da prata mostrou histoplasmose. Então, essa tuberculose miliar era uma histoplasmose numa transplantada de rim após 4 anos. Curioso é que os meus residentes sabem disso. Eu gostava de procurar saber como é que ela pegou essa histoplasmose. Ela morava em Massaranduba. Não era em região de vale, não era em região de vale, não mexia com galinheiro, não criava galinha, não tinha morcego na casa, não tinha nada. E aí foi Carolina que está aí, eu acho, que era residente e foi procurar saber. Essa paciente morava na Massaranduba e tinha um túnel que os vizinhos jogavam o lixo. O vizinho dela criava 300 pintos e jogava o esterco do pinto ali dentro. Então, eu até brinco, né? Que transplantada de rim não pode brincar com o pinto do vizinho. Mas, assim, é uma coisa que a gente tem que procurar saber, o dado epidemiológico dessa paciente. Então, essa paciente, eu insistia que era uma forma primária pulmonar progressiva, disseminada, e não uma histoplasmose que ela tinha lá atrás, antes do transplante, ou de um rim transplantado que ela recebeu com essa histoplasmose. Por quê? Porque aí seria uma forma secundária, e ela tinha que desenvolver essa histoplasmose bem mais cedo, não era 4 anos depois. Então, essa histoplasmose é primária, evolutiva e disseminada, porque foi para o rim também, né? Não ficou só restrita ao pulmão, como a histoplasmose pode muitas vezes ficar em pessoas vívidas. Esse paciente é de Santa Amaro. A Liana deve se lembrar desse caso. Esse paciente chegou tomando tuberculostático e piorando. Falta de ar. Na época nós não tínhamos broncoscopia, fizemos uma biópsia a céu aberto. E aqui está o alvéolo de um lado, o alvéolo em cima, o alvéolo do outro e o interstício com um granuloma, vocês estão vendo, e uma roda de Lehmann aí no meio, que é de paracoccidioide micose, típica de paracoccidioide micose. Quer dizer, é uma tuberculose miliar sendo tratada para uma blastomicose, uma paracoccidiose pulmonar miliar, sendo tratada para tuberculose miliar. Né? Claro que o paciente ia morrer se não vem para o Otávio Mangabeira e se a equipe de lá não cuida desse paciente. Então, meus amigos, o que eu quero dizer é o seguinte, nessas apresentações com padrão miliar, fazer diagnóstico diferencial com micoses pulmonares. Eu quero mostrar esse outro paciente aqui. Esse paciente, ele tem uma forma miliar. A radiografia está meio tremida, ele trouxe do interior, ele estava fazendo um tuberculostático lá em Vitória da Conquista. Quando ele estava piorando da tosse, piorando da dispneia, mandaram para nós avaliarmos também lá do Otávio Mangabeira. Ele foi avaliado e, na história, ele contava que tinha um filho que estava com os sintomas como o dele. E aqui está o filho também com uma tuberculose miliar. Né? E aí, nós fizemos uma biópsia de pulmão e o que é que nós achamos? Um fungo em semilua, né? Um corpo estranho aí, né? Em semilua, no meio de um granuloma. E esse caso foi muito difícil o diagnóstico, porque João Carlos achava que era um ovo de parasita, podia ser ascari. Aí mandamos lá para a Fiocruz, acharam que era Dilophilarimidis ou Toxocara canis. Aí, quando eu conversei com o doutor Luiz Carlos Severo, ele estava dando aula em Campinas,
e falei do caso, ele disse, isso é a diaspiromicose. Eu nunca tinha visto isso. É Monsia crensis. Esse fungo, ele pode dar só um nódulo no pulmão, ou ele pode dar uma fórmula miliar, a depender da quantidade de propágulo que a pessoa inala. E onde é que pega esse fungo? Em toco de árvore velha, acerando manga. O pai era vaqueiro, o filho trabalhava com ele, fazendo nascer em Caatiba, perto de Itapetinga. E os dois pegaram essa forma de diaspiromicose miliar, né, tratados para tuberculose. Iam morrer porque, na verdade, esse fungo ele não se multiplica no pulmão. Ele só dá a lesão daqueles que têm... na hora que o propágulo chega no pulmão. Como esse foi tão grande, ele começa a crescer, e depois eles morrem por asfixia. Mas como era uma lesão muito extensa, provavelmente eles iam morrer de insuficiência respiratória. Hoje já tem alguns casos falando de diaspiromicose, a Monsia crensis, disseminada em pacientes com SIDA. Mas prestar atenção nessa situação. E aí, essa imagem é do GOL, né? Do estudo GOL, lá em Capital, mostrando uma quantidade de raios caindo nesse planalto lindo de Capital. E eu digo sempre o seguinte, que é muito mais fácil 2 raios caírem no mesmo lugar do que uma tuberculose acontecer em pai e filho, marido e mulher, colegas que andam junto. Isso não é tuberculose. Isso é outra coisa, muito provavelmente uma micose. Gaúcho tem mania de colocar esterco de galinha até em pinheirinho artificial. E há um caso de um engenheiro e uma professora gaúcha que trouxeram o esterco da galinha do sítio da mãe de um deles, botaram no pinheirinho e os dois pegaram histoplasmose em Porto Alegre. Não é? É preciso que se investigue da onde pegou. Né? Então, padrão miliar em membros de uma mesma família ou colega não é tuberculose. Pensar em histoplasmose, a diaspiromicose, que são fungos que você inala grandes propágulos. Ao contrário até, a paracoccidioide micose não é comum você inalar grandes propágulos, é poucos. Né? Como na tuberculose também. A tuberculose miliar não é porque você inala muito bacilo, né? É porque ela se dissemina a partir daquele foco inicial no pulmão e para no pulmão de forma bastante disseminada, mas para em outras partes do corpo. Não é comum, mas em histoplasmose e a diaspiromicose, isso é um fato. Então, pensar em fungos nessas formas miliares é sempre muito importante. Formas atípicas de apresentação. Esse aqui é um adulto, com uma forma de tuberculose primária evolutiva. Se vocês olharem o hilo mais denso e alargado, é um gânglio, e ali deve ser uma fístula gangliobrônquica, que é a forma que a gente vê em criança. Isso não é típico da tuberculose do adulto, mas pode acontecer uma tuberculose primária evolutiva no adulto. Aqui, olha, uma tuberculose em segmento anterior do lobo superior. Na verdade, é esse caso desse paciente. Então, vocês vejam, não é um local habitual, é que a fístula ocorreu para o brônquio do segmento anterior e deu a tuberculose aí, onde a gente é acostumado a ver em segmento ápico posterior, predominantemente. Esse é um quadro que quem vê é típico de micobacteriose, não é? É típico de micobacteriose. Esse é um exame contrastado, onde a gente vê no mediastino gânglios necrosados com a cápsula captando o contraste. Quem vê isso aí tem que pensar em micobacteriose. Esses pacientes normalmente têm HIV positivo, né? E dentro das micobacterioses, evidentemente que está a tuberculose como a causa principal, né? No caso aí foi tuberculose. Esse estudo aqui mostra 318 pacientes, 111 apresentavam adenomegalia, 35 casos foi micobacteriose, 26 casos foi pneumonias e 21 casos foram linfomas. O que é que acontece? Quando tem tudo que está aí, necrose, infiltrado pulmonar e sintomas menores de 7 dias, provavelmente os gânglios de mediastino sem necrose, com necrose, aliás,
com infiltrado pulmonar e com sintoma menor que 7 dias de tosse, trata-se de pneumonia. Quando ele tem sintomas mais do que 7 dias, mas tem as outras coisas, é tuberculose. E quando não pode não ter nenhum achado, é muito provavelmente ser mais frequente linfoma. Claro que medicina é uma ciência de probabilidade, não é uma ciência exata. Aqui é uma outra forma de uma tuberculose primária evolutiva. Essa fez a broncoscopia e nós estamos vendo aí no brônquio o cásio, né? O cásio, nesse caso aí, tem uma fístula, não está bem demonstrada, mas aí a fístula gangliobrônquia jogando o cásio para dentro do brônquio e daí ele vai para o parênquima pulmonar e causa uma pneumonia tuberculosa secundária, essa fístula gangliobrônquica, que é uma coisa que acontece na tuberculose pulmonar primária evolutiva. Veja esse caso como é interessante. Esse caso matou a gente. Ele tem uma bolha, uma parede bem fininha no terço superior do pulmão direito. E esse paciente vinha com essa radiografia e desenvolveu sintomas. Veja um corte, um close desse corte, essa bolha fina. E aí essa bolha junta líquido e embaixo da bolha aparece um infiltrado alveolar. Nós podíamos dizer isso, é uma infecção bacteriana piogênica da bolha com disseminação para perilesional de uma infecção piogênica e ficar dando antibiótico e não ter o cuidado. Baciloscopia, nada do diagnóstico. A broncoscopia mostrou que era BAR positivo e cresceu Mycobacteria tuberculose. Um caso extremamente curioso, né? Para a gente pensar. Esse paciente, ele tinha tido tuberculose. Ele, inclusive, eu não vou dizer quem ele é, o pai dele foi famoso no Congresso Nacional, na época dos anões do orçamento. E esse paciente se interna com uma hemorragia para valer. Era hemorragia para valer. Tinha essa tomografia. Deixa eu ver se é isso. Tinha essa. Não, pessoal, eu acho que eu estou errado. Aqui é a tomografia desse caso anterior. Então, vamos seguir. Isso, lembro. Daí a tomografia do caso anterior, exatamente. Essa aqui é a tomografia do caso anterior. Tá certo? Mas eu vou mostrar uma tomografia na instante próxima a essa. Aqui é uma lesão em segmento, na parte apical e bastante anterior. Olha que lesão, um abscesso, parede espessa, sem nenhum foco de disseminação brônquica. Claro, a gente vai pensar o quê? Poxa, que coisa, como é que faz um abscesso lá para cima? Um abscesso por disseminação hemática não vai lá para cima, porque a prevalência deles ocuparem a área mais perfundida do pulmão é o mais comum, e ele não costuma ser um abscesso único. Um abscesso de aspiração, muito estranho ser aspirado lá para o segmento anterior do lobo superior. Nós puncionamos esse caso. Na época eu fazia muita punção pulmonar. Mycobacteria tuberculose. Tanto o ZIL positivo como a cultura cresceu Mycobacteria tuberculose. Uma forma bastante atípica. Essa paciente, ela chegou em maio com esse quadro, febre, tosse, expectoração e esse infiltrado ao longo do feixe broncovascular do lobo inferior direito. Foi usado cipro e ela melhorou em maio, ela melhorou com cipro e foi para casa. Deixa eu ver se eu tenho uma data. 8 de outubro do mesmo ano, ela volta com sintomas e foi aí que nós, não foi aí nem que eu vi, nós tivemos acesso a essa tomografia com esse infiltrado em segmento superior do lobo inferior direito, né? E com micronódulos perilesionais. Já daria para formular uma suspeita de tuberculose numa paciente que teve pneumonia, que volta meses depois sintomática, que havia usado cipro. Então, ele fez uma monoterapia na época
para uma tuberculose? Poderia ser um raciocínio e que agora ele está reativando. Pois bem, mas deram novamente antibiótico, ela melhorou com cipro, deram cipro, e aí essa paciente volta em dezembro com uma hemoptise de 300 a 400 ml e com um componente atelectásico que é vista nessa consolidação no terço inferior do pulmão direito, com retração da cissura horizontal, vocês estão vendo aí. E essa paciente a gente fez logo uma broncoscopia. A broncoscopia mostrou um sangramento em brônquios segmentares. Ela fez uma necrose que comprometeu um vaso brônquico de grande compressão sistêmica e, por isso, ela tinha essa hemoptise tão volumosa. Nós iniciamos imediatamente tuberculostático e demos um corticoide para ela. Esses corticoides, às vezes, a gente usa de várias maneiras, né? Por via oral, por via sanguínea, por via tópica e por via das dúvidas a gente também usa. E esse foi um dos casos que eu achei que devia usar por via das dúvidas. Pois bem, essa paciente, a tomografia dessa era essa, já com a disseminação muito grande das lesões vistas em outubro, e aí já mostra essa mesma tomografia de dezembro com uma consolidação no lobo inferior, né, com retração atelectásica, e aí essa paciente não melhora, faz uma hemoptise volumosa e esse pulmão branco. Vocês estão vendo, ela está na UTI, né? Já tem aí o catete, e aqui do lado direito a gente vê uma sonda, foi passada uma sonda de Fowler e observamos que o sangramento maior nesse momento já era à esquerda. E obstruímos o pulmão, para ela não sangrar mais naquela época. A recomendação era que com 3 dias a gente tirasse. Eu acho que foi a besteira da gente, com medo de necrose do brônquico, nós desinsuflamos e tiramos. A gente devia desinsuflar, deixar um pouco, eu pensando hoje no caso, e deixar um pouco e reinsuflar, porque essa paciente piorou o sangramento e veio a falecer dessa tuberculose. Então, levou 12 dias entubada, mas aí já não resultou mais em sucesso terapêutico. Quer dizer, uma hemoptise a partir de uma artéria brônquica num paciente que foi tratado com antibiótico, que como monoterapia serve para a tuberculose, mas que cria resistência à tuberculose. Pode responder para a tuberculose inicialmente, mas que depois volta a piorar. Quer dizer, nessas apresentações com imagem e evolução atípica, a propedêutica invasiva é decisiva, né? Formas típicas, mas que não é tuberculose. Olha esse caso desse paciente com lesões bilaterais extensas, retração fibroatelectásica para o lobo superior, as artérias pulmonares apareceram 2 muletas na axila, se a gente pudesse chamar aquilo de axila do pulmão. E esse paciente BAR negativo, com lesões cavitárias, como a gente pode ver na tomografia, e a biópsia mostrando esses tubérculos, né, com necrose central, né, típico de tuberculose, de um granuloma tuberculoide, né, e que o achado era histoplasmose, não era tuberculose, era uma histoplasmose pulmonar cavitária crônica. Esse é o caso que eu queria mostrar da pessoa importante que tinha tido tuberculose e que internou com uma hemoptise muito volumosa, foi direto para a UTI e, evidentemente, que foi iniciado o tratamento para a tuberculose. Ele tem cavidade, ele tem esses micronódulos, ele tinha tido tuberculose e estava com essa hemoptise volumosa. Essa tomografia mostra uma cavidade e a disseminação brônquica, né, com padrões de micronódulos, agroembrotamento, típica de uma tuberculose com disseminação brônquica. Mas isso também pode ser sangue preenchendo espaços alveolares, espaços centrolobulares. Né? Esse paciente não melhorava e ele foi operado e essa cavidade tinha aspergilos. Colonizando essa cavidade, tinha aspergilos. E a primeira manifestação da colonização intracavitária pelo aspergilos não é a bola fúngica. A bola fúngica é quando o fungo vai morrendo
e caindo dentro da cavidade. É o espessamento da cavidade, e essa cavidade está espessa. E se o BAR é negativo, a gente pode dizer, mas ele com hemoptise pode mascarar o BAR, mas a broncoscopia foi negativa, não tínhamos o teste rápido. Então, mandamos para a cirurgia pela hemoptise e ele ficou bem, mas tinha aspergilos dentro dessa cavidade, né? O BAR positivo nem sempre é tuberculose, nós estamos bastante acostumados com isso, vários patógenos dão BAR positivo, né? Aqui é um BAR positivo, aqui é um patógeno BAR positivo, aqui é um patógeno BAR positivo. 3 patógenos BAR positivo. Essa é uma paciente que tem fibrose cística, ela desenvolveu uma lesão cavitária em segmento anterior de lobo superior, o BAR foi positivo, né? E a gente ficou imaginando uma tuberculose, né? Como ela tinha fibrose cística, nós valorizamos que ela podia ter outras micobactérias e, no fim, ela teve micobactério ave intracelular, que acontece nesse tipo de patologia que pode causar lesão ou ser agravo da doença. Ele tem fibrose cística e micobactério ave intracelular com essa lesão cavitária. Ela fez o tratamento e aqui nós temos o resultado final, ainda com algumas cicatrizes, mas eu não sei hoje como ela está. Ela é acompanhada do doutor Angélica, é uma fisioterapeuta, não sei hoje, nunca mais tive notícia. Lá no Santa Terezinha, nós fizemos 231 cultivos, junto com a doutora Eliana Matos, de pacientes com tuberculose que era tida como multidroga resistente. E, na verdade, 105 casos, na cultura, não confirmou micobactéria multidroga resistente. Então, essa multiresistência, muitas vezes, a gente não consegue provar no teste de crescimento, no teste de resistência feito com as drogas, acessibilidade às drogas. O teste de biologia molecular, sendo resistente à rifampicina, já caracteriza um multiresistente, está bem mais avançado. Mas o que é curioso é que nós encontramos 107 micobactérias multidroga resistente, mas encontramos 8,2% de micobactéria não tuberculose. Então, veja, dados muito parecidos com São Francisco, nos Estados Unidos. 8,2% de micobactéria não tuberculose. A gente, às vezes, está lá tratando como tuberculose multiresistente. Então, esses pacientes não têm tuberculose. É muito importante a gente investigar e ver esse cultivo. Esse paciente não é meu, esse paciente é do Dr. Severo. Esse paciente tem uma lesão cavitária no lobo superior, mas vejam que ele tem disseminação brônquia para pulmão colateral. E esse paciente foi tratado como um abscesso pulmonar de aspiração, com antibiótico, pegando anaeróbios, e ele não melhorava e só piorava. E aí deram tuberculostático e ele não melhorava, ele só piorava, está aí a radiografia mostrando a piora, né? E esse paciente morreu. E esse paciente tem lesões, você pode ver aqui no pulmão esquerdo, lesões que pegam segmento posterior do lobo superior esquerdo e segmento posterior do lobo superior esquerdo e segmento superior do lobo inferior esquerdo. Lesões típicas de aspiração, lesões também sugestivas de tuberculose nessa área, né? Mas não melhorou com as coisas e deixou o paciente morrer fazendo o teste terapêutico. Esse paciente morreu, você já viu o pulmão dele, e ele cresceu. Na verdade, assim, o crescimento, se a gente não esperar, ele dá essas colônias brancas, que é de uma corinobactéria. Mas se a gente espera, essas colônias viram salmão, e aí já é sugestivo de rodococcus, já é compatível o diagnóstico de Rhodococcus equi. E o Rhodococcus equi é um coccus álcool-ácido resistente. Vocês vejam aí, não são bacilos,
são estruturas que muito mais se aproximam de cocos, são álcool-ácido resistentes, e essa é uma lesão que acontece em pacientes com DPOC, que usa corticoide, pacientes com HIV, né? Pode surgir. Então, a gente tem que pensar nessas possibilidades e não ficar fazendo o teste terapêutico. Esse outro caso é mais simples, era um HIV positivo, com múltiplas cavidades e nódulos, e que a lâmina mostrou filamentos álcool-ácido resistentes e muito sugestivo de inocárdia asteroides. Então, a gente não ficar pensando, é um patógeno álcool-ácido resistente, vamos dar tuberculostático. Nem sempre é tuberculose. Tuberculose não explica tudo. Eu vou mostrar esse caso de uma menina, estamos perto de terminar, 23 anos, estudante natural e procedente de Salvador, tosse, febre há 30 dias, há uma semana hemoptise, e irmão havia tratado para tuberculose há 18 meses. Então, tinha um dado epidemiológico para ser tuberculose, tinha dado história clínica compatível, tinha uma lesão cavitária, aqui no segmento posterior de lobo superior, e uma consolidação alveolar no pulmão esquerdo. Nós deu BAR positivo, nós tratamos, ela começou a melhorar essa lesão, mas a de cá não melhorava. Fizemos uma broncoscopia. O que era do lado de cá? Uma pneumonia lipoídica. Então, não era tudo tuberculose. A gente, às vezes, se conforma com o diagnóstico, a lesão não melhora ou até piora com o tratamento e melhora do outro lado, e a gente não pensa na possibilidade de ter outro diagnóstico. Esse paciente tinha uma pneumonia lipoídica, né? Veja que era uma lesão no segmento lingular, uma lesão anterior, e essa lesão aqui em segmento posterior do lobo superior cavitária, que era da tuberculose. E a de cá não era de tuberculose. Essa é a tomografia da paciente, tinha tuberculose e a pneumonia lipoídica do outro lado. Tem os nódulos, os micronódulos, abrem brotamento da disseminação brônquica da tuberculose. E aqui, por fim, eu botei assim, tuberculose surpreende. Essa paciente ainda está comigo. Essa paciente, ela tinha um quadro de 2 anos de tosse crônica, ela tinha passagem por vários epidemiologistas. E o que é curioso, ela tinha uma eosinofilia de 14% no exame de sangue. Evidentemente que tinha lesões no pulmão, né? Umas lesões no feixe broncovascular e um pulmão grande, uma hiperinsuflação. E veja que ela tem um calos ósseo, né? Pelo menos um calo ósseo, eu estou vendo bem aqui, claro. De tanto tossir, ela fraturou a costela. Né? Essa paciente, ela é de alta sociedade, né? Ela viajava para o exterior, né? Mas a gente não tinha uma pista diagnóstica, até que essa paciente se interna, saturando 83%, né? Muito dispneica, com cianose, a família muito apavorada, tinha posse, mas eram meus amigos, tinham confiança em mim. Bom, eu vou dizer o nome, a esposa do Dr. João Pondé, professora Serafina Pondé, está viva até hoje. Vou dizer porque ela não se importa. Olha a tomografia que ela apresentava. Típica de uma bronquiolite, com micronódulos, abre embrotamento e muita área de pobreza vascular. Nós não estamos acostumados a ver tuberculose. E tinha umas lesões assim de cavitária, de parede espessa, que podia ser bronquio espessável, que de junto tem um vaso aqui na base do pulmão esquerdo. Nesse momento que essa paciente se interna, nós colhemos o escarro dela para examinar. Não, nós fizemos uma broncoscopia. E o catéter do brônquio não passou de um brônquio cartilaginoso. Vocês sabem que brônquio cartilaginoso nós só temos nas primeiras 6 a 8 gerações brônquicas. Havia um entupimento das vias aéreas. E havia uma lesão, veja que aqui está a cartilagem, onde a biópsia foi feita, está vendo? A biópsia transbrônquica pegou brônquio cartilaginoso. Então, brônquio de grosso calibre. E tem uma lesão na parede do brônquio, né? Uma lesão na parede do brônquio.
E aí ela expectorou, começou a expectorar, e nós pegamos o escarro e João Carlos examinou. E João Carlos chamou a atenção, já na biópsia, João Carlos chamou a atenção de que tinha algumas coisas, como se fosse algumas coisas parecidas com lanças, mas não sugeriu, não concluiu o diagnóstico. Mas começamos a pensar em paragonimíase. E mandamos essa lâmina, junto com o Badaró, para o CDC. O CDC confirmou paragonimíase. Esse é o primeiro caso de paragonimíase no Brasil. Não existe paragonimíase descrita no Brasil. Paragonimíase é do Oriente, ela pode ter no Pacífico, em alguns países do Pacífico da América do Sul. Essa paciente nós não entendíamos, porque ela tinha bons hábitos. E é de quem gosta de comer comida crua ou mal cozida, né? Porque é um parasita que tem como hábito os crustáceos de mangue, né? Os crustáceos de mangue. Nós até publicamos esse caso e chamamos a atenção, será que a globalização não está trazendo as paerras da Perine, né? Não botei o nome da Perine, não. E a paerra se come mal cozida, e isso pode ter trazido esse parasita para nós? Pois muito bem, essa paciente, nós demos praziquantel, mas ela continuou expectorando horrores. Nós fizemos o BAR, deu positivo. Deu positivo. E aí, eu disse, não é possível. Micobactéria tuberculose, nisso não é possível. Mandamos para São Paulo fazer o fingerprint. E era Micobactéria tuberculose. E aí é que eu digo assim, é preciso ver para crer, né? Fazer feito São Tomé fez para comprovar a chaga de Cristo. E assim eu termino a minha apresentação. Muito obrigado a vocês e coloco à minha disposição. Excelente, professor. Assim, estou acompanhando aqui os comentários, viu, professor? E uma aula que foge dos algoritmos, é uma aula que demonstra a experiência de tantos anos de uma doença que não respeita a geografia e traz tantas surpresas. Eu queria ouvir a doutora Eliana Dias, na condição aí de também coordenadora do ambulatório de micobactéria não tuberculose. Como é que a gente encara, doutora Eliana, essa constelação aí de achados no momento da terapia, né? Que pode ser tanta coisa diferente. Como é que esse teste terapêutico deve ser conduzido? Eu queria ouvir os comentários da senhora e os comentários a respeito da aula também. Excelente apresentação de Antônio Carlos, com a coletânea de alguém que tem uma experiência e uma vivência pessoal no tema, né? Abordando principalmente diagnóstico diferencial. Nem tudo. Ontem mesmo eu recebi uma consulta de uma nefrologista de Jacobina, que me manda a tomografia, um doente renal dialítico, para iniciar teste terapêutico. Como eu aprendi com o Antônio Carlos, aí eu disse, não, regule a paciente, que ela precisa fazer uma broncoscopia ou uma biópsia aberta, porque precisa primeiro diagnosticar para depois poder tratar. E como eu aprendi, eu e vários aqui, eu vou citar Guilherme, Fernanda, Rosaninha, todos fomos crias, digamos assim, intelectuais de Antônio Carlos, que é amigo pessoal e que nós trabalhamos muito tempo lá no Otávio Mangabeira, né? E publicamos também juntos, né? Antônio Carlos foi meu orientador de doutorado em tuberculose, em fatores associados à mortalidade hospitalar da tuberculose, foi o tema, e nós vivenciamos excelente o material, um material de alguém que tem um raciocínio ágil e que conhece muito o tema. Em relação ao que Ricardo me perguntou, especialmente as micobactérias na tuberculose, Antônio Carlos já mostrou do material que foi produzido lá no Otávio Mangabeira, alguns anos atrás, quando nós não tínhamos ainda o teste rápido e que os casos eram encaminhados como tuberculose resistente, porque não melhoravam. Então, continuava com baciloscopia e cultura. E 8,2, como Antônio Carlos mostrou, eram micobactérias não tuberculosas, na verdade, ao chegar.
Hoje em dia, a gente já tem ferramentas importantes para diagnóstico. E aqui, em micobactéria não tuberculose, a cardiopulmonar, é claro, eu tinha um casinho até de aspecto cirúrgico. Eu digo, vai estar Ricardo e André aí juntos, se houvesse tempo, mas fica para outra oportunidade. Um caso de não mais de diagnóstico, mas de tratamento cirúrgico adjuvante da tuberculose multiresistente. Aí eu trouxe um casinho, a gente mostra em outra ocasião. Mas, voltando aí, André já vai inaugurar, em novembro, o primeiro caso de tratamento cirúrgico adjuvante, um doente nosso da cardiopulmonar, seu José Augusto, o André está por aí, já está fazendo o pré-operatório dele para uma lobectomia superior direita, é uma doença por Mycobacterium abscesso, recidiva de doença por Mycobacterium abscesso, que nós já tentamos, nós já sabemos que Mycobacterium abscesso é um verdadeiro fracasso clínico. É quando o cirurgião dá às vezes. Então, eu acho que é o primeiro caso de micobacteriose cirúrgica da cardio. André está conduzindo o pré-operatório. Possivelmente, ele me ligou hoje, o doente, possivelmente vai marcar a cirurgia para novembro. Acho que depois André pode trazer isso aqui. Mas hoje em dia a gente tem, Ricardo, a ferramenta do teste rápido molecular, que ele determina assim, tem DNA de micobactéria? Não. Como Antônio Carlos falou, em casos cavitários que você tem baciloscopia negativa, você diz, isso não parece tuberculose, ele já mostrou bem. Em caso de MNT, de baciloscopia positiva agora, e TRM negativo, a mesma coisa, a gente diz, não é possível, não foi visto DNA de micobactéria. Deve ser, essa baciloscopia, uma probabilidade grande de ser micobactéria não tuberculose. O que nós temos feito aqui na Bahia? A cultura, e essa cultura é encaminhada para os laboratórios lá fora, né? O Fleury, o Pardini, em São Paulo, para fazer o sequenciamento, a identificação por método genético. Hoje em dia, o método fenotípico ele é falho, demorado, para identificação de espécie. A gente precisa identificar a espécie, porque os tratamentos são totalmente diferentes conforme a espécie. M. abscesso é um tratamento, M. ave é outro, M. cansaço é outro. Mas aqui na Bahia, eu vou, Guilherme está ali e Fernanda também. Eu vou chamar a atenção que o Hospital São Rafael está com uma metodologia que não é fenotípica, não é genotípica, mas que é validado já para a identificação de micobactéria, que é o mal de Toff. E Gorete recebe muito material nosso. Muitas vezes eu mando para dois laboratórios, um para mandar para fora, um para fazer o mal de Toff com o Gorete, quando lá no São Rafael, que tem esse método, é um método que é fenotípico, não é tão, digamos assim, definidor como o método fenotípico, mas para uma triagem inicial, para a gente aqui na Bahia, é uma possibilidade. Os laboratórios, quase todos, eu estou pedindo até ajuda, Ricardo, aí, para um acerto com um laboratório que faça essa genotipagem. Eles fazem a análise do sequenciamento parcial do gene. Em geral, o Fleury faz o sequenciamento do HESP65. Aí ele me diz com certeza, olha, Eliana, é um M. abscesso, subespécie abscessos, e o teste de sensibilidade é esse. Então, é claro que são testes caros, precisa de pessoal muito especializado, mas alguns hospitais privados da Bahia já estão tendo esse contato, entendeu, Ricardo? Eu acho que talvez eu tinha conversado isso com o Marcel, acho que foi com o Marcel uma certa época, para fazer esse tipo de, digamos, de acordo. Acho que o Aliança tem, o São Rafael manda para o Pardini, o Aliança manda para o Fleury, o material de cultura já em tubo para o sequenciamento, a identificação de micobactéria por sequenciamento parcial do gene HSP65 e o teste de sensibilidade, que ajuda muito o teste de sensibilidade também para a gente. Então, eu acho que é isso, uma parceria que a gente pode, no futuro, pensar em fazer, porque a maioria dos grandes hospitais já tem essa parceria. Não vale a pena colocar isso, que é muito caro para se colocar, e pessoal especializado
no hospital. Mas parceria fora, encaminha a cultura, né? Identificação e sensibilidade. Vamos explorar isso aí, doutora Eliana. Nós Ricardo, temos aqui mais uns 5 minutos para comentário de todos. Guilherme. Até a volta e eu já vou subir, que eu não quero ver, Gilmar. Rapidinho, Ricardo. Eu quero parabenizar Antônio Carlos. A gente vai ficando velho, Ricardo, e vai ficando intolerante com a aula teórica, certo? Com 20 minutos de aula, para mim, uma aula teórica mostrando gráfico, tabela e tal, já é insuportável. Eu aprendi, por exemplo, minhas aulas são todas de casos, mostrando os casos de broncoscopia e tudo. Fiquei muito feliz vendo Antônio Carlos falar 1 hora e a gente não se cansar nem um pouco, porque ele transformou numa aula teórico-prática. Fiquei muito feliz, fiz broncoscopia praticamente em todos os casos que fizeram broncoscopia, eu fiz, via de aspiromicose, paragônimos, histoplasma, todos esses casos aí, fiquei muito feliz. E tenho certeza que ninguém se cansa. Você imagine uma aula de 1 hora e que parecia que tinha começado naquela hora ali, né? E quero agradecer a Fernanda, que escreveu aí no chat, e os grandes mestres dela, me colocando ao lado de Antônio Carlos e Pereira. Para mim é uma honra muito grande. Mas, Antônio Carlos, parabéns. Você continua o mesmo e é por isso que você formou a maior escola de pneumologia, não da Bahia, mas uma das maiores do Brasil, certo? Como a Eliana muito bem enfatizou, e você continua o mesmo. Meus parabéns. Obrigado, Guilherme. Obrigado também, Eliana. Muito bom. Outras pessoas querem fazer alguma pergunta? Acho que a gente tem aí mais uns 2 minutos para encerrar. Professor, sem dúvida, uma honra tê-lo aqui no fórum. A doutora Eliana, por favor, o caso que a senhora comentou, o fórum vem acontecendo semanalmente, então vamos trazer esse caso e conversar sobre essas parcerias. E também, professor, ver como a gente pode aproximar o ambiente acadêmico da universidade antes de começar o fórum. O senhor estava citando aí de toda a estrutura de telemedicina, de telesaúde, dos acadêmicos aí da universidade. Para mim vai ser uma honra, não só para mim, obviamente para todos aqui, ter essa participação da universidade próxima da gente sempre, tá? Então, e na proteção, acima de tudo, da universidade pública, né, que a gente estava conversando aqui no início, o quanto que ela vem sendo atacada o tempo inteiro. Então, o senhor pode ter certeza que, da minha parte, eu tenho certeza de todos aqui formados pela UFBA ou não, tem aqui um exército de defesa da universidade que o senhor pode contar sempre. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez pela apresentação, pelos ensinamentos de hoje, e vamos em frente e contamos com todos nos próximos fóruns.